Boa noite. Hoje a situação está num nível tão caótico, tão grave, que eu vou ser obrigado a subir o tom. Não era algo que eu planejava fazer, mas infelizmente não tem como ser complacente com políticos, economistas, pessoas do mercado financeiro que são extremamente egoístas, extremamente materialistas. Chega a dar nojo o comportamento de algumas pessoas. Eu estava vendo um documentário sobre a fome no Brasil. E a fome em setembro já estava chegando a níveis alarmantes. Coisa de mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Em setembro estava sendo pago auxílio emergencial para 70 milhões de pessoas e afetando mais de 100 milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas mais pobres, elas têm famílias numerosas. A gente sabe disso. A gente sabe que as pessoas no interior têm 4, 5, 6 filhos. São pessoas que não têm como ter planejamento familiar. E o que acontece? Você tem políticos do campo A, B ou C discutindo quem vai dominar a Câmara. Você tem um governo omisso. Você tem um ministro da Economia que está preocupado com a dívida pública, que vai para quê? Para os 10% mais ricos da população? Os 10% mais ricos da população, tá? Os 20 milhões que já são milionários, bilionários, que tem uma renda gigantesca, enquanto 100 milhões de pessoas não tem renda nenhuma. Não tem renda nenhuma. Nesse momento, são pessoas que estão desempregadas, desalentadas. Você não tem oferta de emprego nesse momento. A situação está caótica. Caótica. Cada dia mais que se arrasta, são mais pessoas morrendo, milhões de pessoas. Você vê 1.200 pessoas morrendo por dia de Covid, mas quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas estão morrendo de depressão? Quantas pessoas estão morrendo de violência doméstica, de suicídio? Quantas pessoas estão morrendo de overdose? Eu coloquei em preto e branco, porque não há cores. Não há cores numa situação triste como essa. Por isso o vídeo está em preto e branco. É uma forma de protesto. A vida das pessoas está sem cor, sem esperança. Esse país paga 1 bilhão de juros. Juros por dia. Eu não estou falando de amortização. Eu estou falando de juros. Juros por dia. O orçamento da União é de mais de 4 trilhões. O governo gastou o quê? 250 bilhões, que foi mostrado ontem através de planilha, através de dados do orçamento. O governo não chegou a gastar nem 300 bilhões para atender metade da população. 100 milhões de brasileiros.
Agora, o pagamento de juros e amortização, eu não digo nem 10%, eu digo do 1% da população, que a grande maioria da população brasileira está endividada, está com o nome no SPC, no Serasa. 1% da população é que recebe grande quantidade de juros. Só que esse pessoal, eles não pagam imposto. O mercado financeiro quer uma nova reforma previdenciária. Para quê? Para o brasileiro nunca se aposentar? Tem gente que começou a trabalhar com 15 anos, está com 60 anos e ainda não pode se aposentar, porque tem que ter 65 anos de idade. Vai morrer sem nunca se aposentar? Enquanto isso, bilionários não pagam imposto sobre dividendos. O que é dividendo? Você é dono de uma SA. Você é dono, por exemplo, de uma montadora. Montadora não que os donos são todos estrangeiros, mas digamos o seguinte, você é dono de uma empresa, por exemplo, como o Safra. O Safra que faleceu, o homem mais rico do país, faleceu de Covid, com todo o dinheiro dele. A justiça divina foi feita. Por exemplo, o senhor Safra, ele recebia bilhões de dividendos. Só que o dividendo no Brasil não é tributado. Você é assalariado, você paga INSS. Isso, você paga 11%. Você paga 8% de fundo de garantia. As empresas pagam, você tem desconto. Tudo é ruim para o trabalhador. Agora, para o mercado financeiro, para os especuladores, não tem imposto sobre dividendos. Sabe quantos países no mundo não tem imposto sobre dividendos? Só o Brasil. A China cobra, os Estados Unidos cobra, a Inglaterra cobra, a Alemanha cobra, França cobra, Itália cobra. Qual a desculpa do Brasil não cobrar? Ah, é bitributação, porque você já está cobrando um imposto, tá? Da empresa quando você cobra, aí depois você vai cobrar do acionista. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa jurídica, CNPJ. Outra coisa é a pessoa física, CPF. O dono de uma SA, o grande acionista, ganha bilhões de dividendos e não paga nada. Paga 0 sobre dividendos. 0%. Precisa de uma reforma tributária no Brasil? Sim. Mas não é para diminuir o custo Brasil, como eles falam, não. Precisa de uma reforma tributária para fazer os bilionários pagarem. Você sabia que você tem PVA sobre o seu carrinho? Você, por exemplo, que quer ser um motorista de Uber, para não morrer de fome, você compra um carro e paga um IPVA altíssimo sobre o seu carro. Agora, o executivo que tem um jatinho não paga nada, porque jatinho não paga IPVA. O dono de empresa que tem um helicóptero, sabe quanto ele paga? Nada. Ele não paga nada. Ele não paga nada de PVA sobre helicóptero. Ele não paga nada de PVA sobre jatinho. O Faustão tem um iate. Fausto Silva tem um iate. Sabe quanto ele paga no iate dele? Nada. Ele não paga nada. Iate não é tributado. Helicóptero não é tributado. Jatinho não é tributado. E o carrinho do pobre é tributado. O carrinho do indivíduo de classe média, que se tornou motorista de Uber para não morrer de fome, é tributado.
E é tributado muito alto. Esse país está todo errado, minha gente. Vamos acordar. Vamos assistir Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli. Foi emprestado 1 trilhão para os bancos, para eles terem liquidez. Sabe o que está acontecendo? Os bancos não emprestaram para as empresas e para as pessoas. Por isso tem tanta empresa quebrando. Por isso a Ford saiu do Brasil. Mas o que acontece? Os bancos todo dia, eles recebem. Eles são remunerados. A sobra de caixa dos bancos é remunerada. Então os bancos não emprestam e ainda recebem dinheiro todos os dias. Todos os dias. Já não basta você pagar 1,5 trilhão de juros e amortizações da dívida pública. Você tem um PIB de 7 trilhões e paga 1,5 de juros e amortização da dívida pública. Para quê? Para os 3% mais ricos da população? Para os 2% mais ricos da população? Enquanto isso, 100 milhões de pessoas não têm renda. Vão morrer. Se isso persistir 6 meses, vai ser o maior morticídio da história do país. Não dá para aguentar mais, gente. Não dá. Não dá para aguentar. Tem que ser pago um auxílio emergencial urgentemente. Ou cassem este governo. Meu nome é Marcos Túlio Ribeiro dos Santos. Sou economista. Sou servidor público federal. Demitam-me se não gostarem do que eu falo. Demitam-me. Eu fico sem a renda como servidor público. Mas eu vou me juntar a Maria Lúcia Fatorelli, Guilherme Boulos, Ciro Gomes e a resistência que ainda existe nesse país. Peço a todas as pessoas de bem, perdoem pelo tom, perdoem pela indignação. Eu estava vendo um documentário sobre a fome no país, é uma coisa horrorosa. Eu saio na rua para entregar a quentinha para as pessoas. E antigamente, onde tinham 50 pessoas, agora tem 200. Eu não aguento mais. O pessoal fala, vamos distribuir só as quentinhas. A gente distribui as quentinhas. Aí sempre vem alguém, mas por favor, me arranja alguma coisa, algum dinheiro, tal. O pessoal fala, não deve dar dinheiro, não deve dar. Mas porra, eu vou fazer o quê? Eu vejo uma mãe precisando comprar fralda pro filho. Eu não vou dar a fralda. A gente não tem fralda. Porra, eu dou 50 reais pra mulher comprar uma fralda pro filho. Mas não deve dar dinheiro. Dane-se. Se ela for comprar pedra de crack, problema dela. Pra mim, ela vai comprar fralda pro filho. Se ela não comprar, problema dela. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não vou conseguir dormir sabendo que uma mãe com 3 crianças na rua, que já está sem comer direito, não tem fralda pro filho, não tem nada. As crianças estão peladas. É um absurdo. Que país é esse? Se o Renato Russo estivesse vivo, morria de novo. Só Jesus Cristo, só Jesus. Só Jesus Cristo, Maria. Só Jesus Cristo, Maria para resolver isso. Só intercessão divina, meu Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Perdão, meu Deus. Perdão pelo ódio no meu coração. Perdão por não conseguir ver tanta injustiça. Aceitar. Perdão, Senhor.
O Senhor tudo sabe. Se isso está acontecendo é porque tinha que acontecer mesmo. Perdão, meu Deus. Talvez isso seja um começo de um novo país. Talvez as pessoas aprendam a votar um pouco melhor da próxima vez. Perdão. Desculpem o desabafo, minha gente. Mas a realidade é essa. Hoje não teve nenhum avanço nas discussões. Tanto o Baleia Rossi quanto o outro continuam em especulações. A situação está caótica, as pessoas estão morrendo. Estamos com lockdown em Belo Horizonte. Estamos com lockdown na capital paulista. O Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não toma a providência de criar o lockdown, mas a coisa está chegando a níveis insustentáveis. Eu acho que em 2 semanas não vai ter como evitar. Que Deus olhe por nós. Só o poder divino, só o poder de Deus é maior. Invoco a Ti, Senhor. A Ti, Deus de Israel. A Ti, Deus dos exércitos. Miguel Arcanjo, protegei-nos. Jesus Cristo, protegei-nos. Maria, interceda por nós. Tende piedade de nós. Eu sou Túlio Santos. Peço, por favor, reajam. Não precisa se inscrever no meu canal. Não precisa fazer nada. Reaja. Reaja. Leia. Se informe. Vote corretamente. Fiquem com Deus. Perdão pelo desabafo. Até amanhã.